presença de Deus. Esqueça-se de tudo e vamos buscar em Deus. Te agradecemos por este privilégio de podermos iniciar mais um dia na tua presença, podendo te buscar. Muitas são as pessoas que se encontram dentro de hospitais, prostradas, desejando conseguir se levantar do leito e não conseguem. Muitas estão lá dependendo de aparelhos para que continuem respirando. Muitas estão em situações que a capacidade humana não pode reverter. Outras estão dentro de seus lares, depressivas, escravizadas, dominadas por uma depressão, que não sentem ânimo nem para se levantar. Existem tantas pessoas neste momento sob o efeito das drogas, do álcool, outras querendo acabar com a própria vida, desesperadas, perdidas, aflitas. E nós queremos agradecê-lo por estarmos aqui, podermos buscar a tua face, a tua força, a tua presença, a tua direção, a tua orientação, podermos envolver o nosso espírito com o teu espírito, podermos expressar a nossa fé, glorificá-lo, exaltá-lo, receber aquilo que o Senhor nos tem preparado para o dia de hoje. Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós queremos agradecê-lo pela salvação que Ele nos trouxe. Todos nós caminhávamos para a condenação eterna, Senhor. E se não fosse a tua misericórdia ter recaído sobre nós, estaríamos como muitas pessoas, infelizmente, estão em trevas, desesperadas, aflitas. Espírito Santo, eu peço em nome de Jesus, abençoe esta reunião, Senhor. Senhor conhece os corações, sabe o que cada um necessita, enfrenta, passa, sente. Senhor conhece todas as coisas. Não há nada impossível, demasiadamente grande para o Senhor. O Senhor é o Deus que dá ordens às estrelas e todas elas saem bem contadas. E no momento que o Senhor chama cada uma delas pelo nome, elas retornam, por ser o Senhor grande em força e forte em poder. Sim, está escrito que o Senhor trabalha em favor daqueles que em Ti esperam. Ó, meu Deus, abençoa esta reunião, que o Espírito Santo dirija nosso coração, os pensamentos, e que possamos ouvir a Tua voz, ter experiências contigo. Venha ao encontro daqueles que ainda não foram regenerados, continuam sendo as mesmas pessoas, tendo o mesmo coração, não houve uma regeneração. Venha ao encontro daqueles que precisam arrepender-se dos seus pecados, convença-os a respeito do juízo, da justiça. O Senhor é Deus, o Senhor Jesus
afirmou que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Venha e abençoe, renova, Senhor, as forças de cada um e que, Senhor, seja glorificado através desta reunião. Faça resplandecer a luz do teu rosto sobre todos nós, sobre este lugar. Que a atmosfera deste lugar, Senhor, esteja controlada pelo teu Espírito e haja vida espiritual para a glória e honra do teu santo nome. Nós te pedimos isso de todo o coração. É o Senhor. Feche os olhos e cante. Na cidade do nosso Deus, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Os olhos fechados, levantem as mãos aos céus e ore assim em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, por este privilégio de podermos te buscar. Senhor, abençoe a nossa vida, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração, nossa mente, tire de nós tudo que possa nos impedir de buscarmos o Senhor de coração, e abençoe em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Aplausos para o Senhor. Amém. Graças a Deus. Nós daremos depois uma orientação muito importante e vamos orar e buscar a presença de Deus. Pastor Bruno esteve lá em Israel dias atrás, passou lá quase uma semana, foi uma conferência onde a gente havia visado, e ele voltou, pediu para apenas rapidamente, ele vai mostrar algumas fotos que foram tiradas lá, um vídeo bem curto, lá no Muro das Lamentações, onde foram feitas também orações. Depois a gente vai orientar, tá bom? Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer pelas orações, né? Pela viagem, foi uma bênção, foi pensativa, mas a alegria e a bênção foi maior, amém? Então, vocês estão vendo aí, a gente foi principalmente com uma conferência, essa organização que a gente faz trabalho voluntário, então, tinha gente lá de 19 países, então, de todos os continentes, né? E todo mundo, apesar de países diferentes, a gente fala na mesma linguagem, vamos
assim dizer, né? A mesma visão, inclusive muita coisa, a mentalidade muito parecida com a nossa, muitas coisas, entendimento sobre o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, até mesmo como a gente faz aqui às vezes, o bispo fala em outras línguas, ore, isso era feito direto lá. No último dia, no encerramento, foi muito bacana, porque a gente fez um gesto ali de pedindo para que a gente ungisse os judeus messiânicos, né, que são os judeus crentes, orássemos por eles, e depois fizeram o contrário, eles oraram por nós. Isso para mostrar essa unidade que tem, esse mesmo espírito fazendo parte do mesmo corpo. Agora, o que realmente marcou ali foi a ceia no último dia. Só no último dia eu participei da Santa Ceia 3 vezes. Uma foi nesse lugar, a outra foi na igreja do nosso amigo que recebeu a gente, e à noite na casa dele. E aí, nessa hora da ceia, é que você vê que a gente faz parte do mesmo corpo. Então, por isso é tão importante a gente ver o valor da ceia, a importância da ceia, receber os pães, os copinhos, igual a gente faz aqui mesmo, de forma muito simples, mas no espírito ali. Então, você vê gente de várias. Tinha chineses, tinha africanos, europeus. Esse aqui é o nosso grupo, o Brasil. Deixa eu ver com o vídeo aqui rapidamente. Vou esperar aqui. Mas foi um momento muito bacana. Então todo mundo ali louvando a Deus, um momento de trocas, de experiência, de comunhão também, troca de informação, testemunhos. Não sei se eu botei o som aqui por causa por causa da gravação. Agora, a Jerusalém, né? As pessoas perguntaram se eu conheci o Galileia, se eu vi o Jordão. Não deu para ir, infelizmente. O foco principal era a conferência, mas deu para conhecer Jerusalém, pelo menos, que era o que eu gostaria um dia de conhecer, que é a parte principal que eu creio ali, espiritualmente falando. Então você está vendo aí a lista do Monte das Oliveiras. Jesus esteve aí, Jesus foi preso, próximo aí, ele orou aí, ele chorou aí, sofreu, mas a Bíblia também diz que ele subiu, a partir daí do Monte das Oliveiras, ele estava ali com os apóstolos, com os discípulos, e ele vai voltar para aí. Amém? Quando ele voltar, então você pode ler depois Zacarias 14, por exemplo, fala disso muito bem, então é muito forte. A gente está num lugar onde tudo aconteceu e ainda vai acontecer. Deixa eu ver por aqui, foi mais fácil. Então, Monte das Oliveiras, tá? E do outro lado, Monte das Oliveiras, a gente vê a cidade antiga, a gente vê esse muro, essa muralha que é bem conhecida, essa porta dourada, onde a gente entende que quando Jesus voltar, e ele vai entrar em Jerusalém, vai entrar por essa porta. Você não está vendo uma porta que está fechada, porque um rei muçulmano, uma longa história, por implicância ele mandou fechar, para atrapalhar a profecia de se cumprir. Só que ele acabou cumprindo outra profecia que fala que a porta seria fechada. E a Bíblia diz que vai ter um terremoto quando ele voltar, os mortos vão ressuscitar, vai haver um terremoto. O pastor Israel me contava que tem uma falha geológica lá. Como é que o profeta sabia disso milhares de anos atrás? Então tudo está pronto para se cumprir. E aí é o Muro das Lamentações, que é outro lugar especial. Os judeus olham, você sempre vê imagens, vídeos, as pessoas visitam lá, porque foi o que sobrou do templo. E esse muro, eles entendem que é a parte mais próxima do que tinha o Santo dos Santos, o local do Santo dos Santos. Esse muro era a parte mais próxima dele. Então eles entendem que as orações são ouvidas ali. E de fato, esse meu amigo que nos recebeu, Rafael, ele conta que muitos milagres acontecem a partir dos pedidos que as pessoas deixam lá. Você vai ver que tem essas frestas, a gente coloca ali pedido de oração ali. E se eu fosse levar, se a gente fosse levar pedido de todo mundo, daria. Né? De todas as pessoas seriam muitos pedidos. Mas eu pelo menos pedi, escrever ali pela igreja, pela nossa igreja e pela nossa cidade. Amém? Então está incluído todo mundo. Nós oramos por todo mundo. Tá? E foi com dificuldade ainda que eu achei um espaço ali para colocar o papelzinho e oramos ali. Você vê ali, tem uma fresta ali, enfim.
E é uma bênção. Eu estou resumindo bastante aqui por causa do tempo, tá? Isso porque eu vou mostrar esse vídeo aqui, eu vou ver se eu consigo o som. Então a gente, lá no lugar onde eles oram, muitas vezes eles cantam, se reúnem, fazem rodas ali, e louvam a Deus, não judeus mesmo. E a gente aproveitou e entrou ali no meio também, louvamos a Deus também. Então é um lugar muito especial e eu peço que você ore por Jerusalém, ore por Israel, por o povo judeu. Hoje em dia tem 30 mil crentes, 30 mil judeus crentes. É um número ainda muito pequeno, são 6, 7 milhões de habitantes em Israel e 30 mil crentes, mas nunca houve tantos crentes em Israel como temos hoje. Na época de Jesus era menos ainda. Então, são muitos crentes e aliás, é um número que está aí e que tem que crescer, e que é um avivamento, Deus está operando lá, mas a dificuldade é grande. Eu até compartilhava com a minha família que eu pude sentir assim uma atmosfera espiritual desafiadora. Tem uma oposição espiritual ali em Israel, ali em Jerusalém principalmente, mas Deus é maior, amém? Então eles pedem que nós oremos. Inclusive quando estivemos lá na conferência, a gente se reuniu em grupos para orar, e uma cristã da China orou por nós, orou por Marília, contei da situação espiritual de Marília, a questão dos suicídios, e ela orou com muita fé. Então ore por eles também, ore por Israel também, amém? Então é isso. Graças a Deus. Aplausos para o Senhor. Abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 126. Gostaria de continuar a orientação que iniciamos aqui na semana passada, tá bom? Salmo 126. Olhe para mim, por favor, depois nós vamos ler. Na semana passada, nós falávamos a respeito da necessidade do cristão focalizar seu coração, seus olhos, espiritualmente falando, na grandeza de Deus. O que nós podemos olhar pela fé para a grandeza de Deus, e vai se tornar muito mais fácil enfrentarmos as lutas, as adversidades, as circunstâncias contrárias que o mundo apresenta. Ou a pessoa viverá olhando para as circunstâncias que estão diante dela. Muitas das vezes as circunstâncias diante de nós são contrárias, são adversas. Problemas impossíveis surgem, situações que você não consegue resolver com a sua força, sua capacidade, seu braço, seu empenho. Consequentemente, mesmo que a pessoa tenha o conhecimento da palavra de Deus, se ela viver focalizando nas circunstâncias, olhando para baixo, para aquilo que está diante dela, a tendência é ela desanimar na vida. Por quê? Porque o mundo é um mundo de aflições, de lutas. Esse mundo é de aflições. Então, mesmo que a pessoa tenha o conhecimento da palavra de Deus, se ela focalizar, permitir que o seu coração, os seus olhos estejam
voltados, presos para as circunstâncias que estão diante dela, certamente ela vai desanimar. E esta é uma das razões, porque existem pessoas que no coração elas estão absolutamente desanimadas, desacreditadas. Nem todas as pessoas que sofrem de depressão por causa de um problema espiritual, ou às vezes por causa de um problema genético, ou por causa de pecado, porque nós já explicamos, a depressão, existe depressão que é causada por forças malignas mesmo, demônios mesmo. Existe depressão que acontece consequência de um problema genético, um problema orgânico. Existem pessoas com depressão e existem pessoas que estão com depressão devido aos pecados. Então existem pessoas com, e nós falamos, Salmo 32, Davi pecou e ele chegou ao ponto de dizer que o seu vigor se tornou em sequidão de estio. Então existe também pessoas com problemas de depressão, e a depressão é consequência da vida pecaminosa que a pessoa vive. Mas existem muitas pessoas com depressão, por quê? Porque elas se deparam com situações que elas não conseguem resolver, elas não conseguem mudar, elas não conseguem solucionar. E o que acontece é que elas vão temendo as circunstâncias da vida, vão temendo, vão desanimando. Muitas das vezes elas entram também em depressão. Por quê? Porque elas se veem cercadas de situações, de problemas que elas não conseguem resolver muito bem. Então, mesmo que a pessoa tenha um conhecimento da palavra de Deus, ela tem que procurar, ela tem que decidir. O que eu faço? Eu conduzo a minha vida procurando focalizar o meu coração, os meus olhos, espiritualmente falando, na grandeza de Deus, naquilo que Deus pode fazer, porque para Ele não há limitações, não há nada difícil, não há nada impossível. Ou nós olhamos pela fé para a grandeza de Deus e teremos forças para avançar e viver pela fé e enfrentar as lutas pela fé e vencê-las, ou nós iremos olhar para as circunstâncias, problemas, adversidades e vamos certamente desanimar. Isso é uma decisão que se toma. Então, quando você procura focalizar na grandeza de Deus, é diferente, porque você vai, ainda que consciente das lutas, dos problemas, das circunstâncias contrárias, você vai carregar dentro de si aquela certeza: Deus é maior do que as minhas lutas, Deus é maior do que os meus problemas. Você vai carregar dentro de você aquela certeza de que mesmo no momento difícil, mesmo quando não há nada favorável, mesmo quando você não tem nenhuma perspectiva favorável diante dos seus olhos, mas você mantém dentro de você a certeza: no momento que Deus agir, essa situação muda. No momento que Deus se manifestar, isso aqui se transforma. É com esta fé, e por esta fé, e desta maneira que o cristão precisa, evidentemente, lutar. Qual é o nosso objetivo maior? Nosso objetivo maior é a vida eterna, é a conquista da vida eterna, é poder entrar no reino dos céus, fazer parte do reino dos céus. Esse é o objetivo maior que o cristão deve carregar dentro dele. Ele deve lutar por isso acima de tudo. Muito bem, mas enquanto nós estamos aqui, existem as lutas, existem as adversidades, existem os problemas, e Deus tem os seus objetivos para conosco e através de nós. Eu dizia domingo, às vezes cristãos, eles muitas das vezes vivem como pessoas incrédulas, não no sentido daquilo que eles praticam, mas no sentido de não acreditar que alguma coisa maior possa acontecer em suas vidas.
Existem cristãos que vão à igreja, assistem reuniões, são sinceros, mas dentro deles não há uma convicção de que Deus pode fazer alguma coisa maior, de que Deus tem algo maior, de que Deus pode se manifestar de uma maneira maior. Como é que eles estão vivendo? Eles estão vivendo carregando, empurrando a rotina das suas vidas, sem aquela fé e sem aquela perspectiva de que Deus tem alguma coisa maior para fazer na minha vida. Deus tem objetivos para comigo, Deus tem objetivos para a minha vida. Então, esse Salmo 126 que nós vamos ler, ele é, acima de tudo, um testemunho. Ele foi escrito como um grande testemunho daquilo que Deus fez restaurando a sorte do povo de Israel. Por 2 vezes aconteceu algo que tem tudo a ver com esse salmo. Uma, quando Ezequias, o povo de Judá, estava rodeado, cercado por Senaqueribe, um inimigo impossível de vencer. Eles não tinham chance de sair daquela situação, humanamente falando, mas eles usaram uma fé, eles confiaram em Deus, e Deus fez um grande milagre naqueles dias. Como também havia dentro deles, numa outra época, um desejo muito grande de voltar à terra deles. Eles estavam exilados, e humanamente falando, eles não tinham condição de voltar para a terra deles. Teria que acontecer um grande milagre para isso, e eles também foram orientados por Deus, usaram uma fé, e aquilo se cumpriu, e aquele povo voltou. Então esse salmo, quando você lê esse salmo, você tem que lembrar-se que ele é um testemunho de algo muito grande que Deus fez, restaurando a sorte do povo de Israel. Então eles disseram assim, diz assim o salmo: quando o Senhor restaurou, que quer dizer renovar, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Amém? O primeiro versículo, olha um pouquinho para mim. O primeiro versículo diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Esse como quem sonha, por quê? Porque a situação deles era uma situação tão impossível aos olhos humanos, tão difícil, que quando Deus realizou o milagre, eles ficaram como se estivessem sonhando. Parecia que não era uma realidade, mas era uma realidade. Deus fez o milagre. Eles, nos dias do rei Ezequias, eles não tinham a mínima chance de vencer aquela situação, mas eles creram, eles confiaram em Deus, e Deus fez o milagre. E quando Deus restaurou a sorte deles, eles ficaram como quem sonha. Ora, existem pessoas, não todos, né? Às vezes a pessoa vem à igreja e às vezes a pessoa está diante de uma situação extremamente impossível, possível. Às vezes uma doença incurável, às vezes um grave problema na família, um filho há anos nas drogas, às vezes um casamento que, humanamente falando, já está destruído, às vezes problemas espirituais. Às vezes as pessoas vêm e elas vêm trazendo consigo situações extremamente impossíveis.
Deus é Deus para reverter qualquer situação? Claro, para Ele não há nada impossível. Mas como é que alguém vai alcançar uma grande resposta de Deus? Como é que alguém vai alcançar uma restauração diante de uma determinada situação impossível, se a pessoa estiver desacreditada, se a pessoa estiver vivendo como alguém que não crê que alguma coisa maior possa acontecer? Como é que alguém vai receber de Deus uma grande resposta se lá no coração a pessoa estiver completamente desacreditada, olhando a sua vida como alguma coisa em que não há possibilidade de acontecer alguma coisa especial, alguma coisa maior, alguma coisa grande? Então, a primeira coisa que se tem que fazer, né, é lembrar-se da fé. Jesus se deparou com muitas pessoas doentes, desesperadas, aflitas. Ele realizou milagres na vida de todas? Não. Na vida daquelas que creram. Em muitos casos, Jesus perguntava: você crê que eu possa fazer isso? Você crê que eu possa realizar isso? Então, se você está na igreja, você está aqui, mas se você, de repente, no coração, vem carregando aquela fé negativa, parece que nada mais importante, especial, maior possa acontecer na sua vida. Você está vivendo a sua vida como alguém que está empurrando alguma coisa que nunca vai mudar. A primeira coisa que se tem que fazer é se libertar dessa incredulidade, dessa fé negativa. Deus só vai responder, Deus só responde, Deus responde àquele que crê. Invoca-me e eu te responderei, mas é preciso que a pessoa crê. Então, quem está vivendo diante de impossibilidades, situações que você não consegue mudar com as suas mãos, não há ninguém que possa resolver, não há ninguém que possa solucionar, seja na sua vida ou na vida de alguém que de certa forma está afetando você, afligindo você, a primeira coisa que se tem que fazer é resolver a questão da fé. O que Deus quer? Deus quer encontrar em nós uma fé pura. Deus quer encontrar em nós a certeza de que Ele sempre pode fazer alguma coisa maior, de que por mais impossível que seja a situação que estejamos ou que possamos viver, no momento que Ele age, no momento que Ele se manifesta, então qualquer situação pode se reverter. Então esse povo teve a sorte restaurada, eles tiveram a situação transformada, mas havia fé neles. Quando eles dizem: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aqui não tem nada a ver com incredulidade. Aqui não está se falando de um povo que não acreditava que Deus poderia restaurar a sorte deles e de repente aconteceu e eles ficaram assim espantados. Não, havia uma fé. Quando eles dizem nós ficamos como quem sonha, é porque a situação era tão impossível, e quem já viveu esse tipo de coisa sabe. Às vezes a pessoa está enfrentando algo muito impossível, muito difícil aos olhos humanos, às vezes irreversível, mas ela vai e usa a sua fé, e Deus responde e faz um milagre. Ora, a pessoa fica feliz? Evidentemente que sim, mas às vezes a resposta, o milagre foi tão grande que a pessoa fica, parece que não está vivendo uma realidade, mas é uma realidade. Então tudo aqui tem a ver com a fé. Então aqueles que dizem: o bispo, eu estou enfrentando uma situação extremamente impossível, ou na minha vida, na minha família, enfim, seja lá a situação que for,
Deus é Deus para reverter qualquer situação. Não há nada para Ele grande, não há nada para Ele difícil, não há nada para Ele impossível. A questão é que nós temos que nos apresentarmos ou nos aproximarmos dEle com toda a convicção. Toda a convicção. Então o que Ele quer? Ele quer que vejamos a nossa vida como uma coisa que não vai acontecer nada mais, alguma coisa que está desenganada, alguma coisa que não possa acontecer nada de especial. Ele não, Ele é Deus, Ele tem coisas grandes para fazer. Aquele povo confessou: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Esse mesmo Deus que fez coisas grandes na vida daquele povo é o mesmo Deus para fazer na nossa vida, na vida de cada um, desde que a pessoa creia. Quando a pessoa crê, ela está como se abrindo a porta para que Deus se manifeste e venha agir na vida dela. Quando a pessoa não crê, é como se ela estivesse fechando a porta, impedindo Deus de fazer alguma coisa. Versículo 4, que é importante, até para que você já ouviu sobre isso, para que você possa orar com essa convicção. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Olhe um pouquinho para mim, por favor. Às vezes uma pessoa ora, e ora várias vezes ao dia, porque está aflita, está enfrentando alguma situação. Mas às vezes ora na base do desespero. Ora apenas por desespero, mas não porque crê. Não porque está crendo. É diferente você chegar diante de Deus e você dizer: ah, Deus me ajuda, eu estou passando por isso, por aquilo, eu estou enfrentando isso, eu estou sofrendo com isso. Mas Deus vê apenas desespero, mas não vê uma fé, uma certeza de que Ele vai responder e vai abençoar. Às vezes é apenas desespero. Este povo, quando orava, eles oravam e lembravam do grande fenômeno que acontece lá na região do Negueb, em Israel. Lá, muitos de vocês sabem, a região do Negueb é um lugar absolutamente deserto, seco, árido, duro. E quem olha para aquele lugar não acredita que possa acontecer alguma coisa tem a vida naquele lugar. Mas chega um momento que vem as chuvas torrenciais, inundam as montanhas. Depois de um período, aquelas chuvas, elas descem das rochas, elas inundam aquela região do Negueb. Chega um momento que aquela água evapora e ali se torna um lugar extraordinariamente florido, como talvez não tenha lugar nenhum. O que eles faziam? Porque restaura a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Porque eles lembravam que aquele lugar tão seco, tão árido, tão duro, se transformava, era restaurado. Nós temos um vídeo aqui rápido, para quem não conhece, já mostramos uma vez na igreja. É um vídeo de 3 minutos que mostra o fenômeno do Negueb. E você diz: o que tem a ver isso com a minha vida, com a oração? Porque você tem que saber orar, e orar crendo que Deus tem poder, está fácil. O Negueb está hoje localizado no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Negueb é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes, que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida.
Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negueb se pode encontrar. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, como as torrentes no Negueb. Existem pessoas que olham para a vida delas, ou para determinadas situações, elas veem tudo seco, árido, duro, nada favorável. E às vezes essas mesmas pessoas oram, pedindo a Deus uma transformação na vida, na situação, naquilo que elas estão enfrentando, mas às vezes a pessoa ora só com desespero, ou apenas porque tem um desejo de que aquilo mude. Deus não responde simplesmente porque a pessoa precisa ou porque a pessoa deseja. Deus responde sobretudo porque a pessoa crê que Ele vai responder. Então o que este povo numa situação tão difícil fazia? Eles lembravam disso, aquele lugar árido, seco, deserto, que parecia que nada poderia acontecer ali, aquilo se torna um lugar florido e muito bonito. Então eles diziam: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Eles oravam, mas oravam com uma convicção de que Deus podia fazer tudo novo na vida dele. Restaurar quer dizer fazer tudo novo. Nós não temos condições de restaurar a nossa vida com a nossa força, com a nossa capacidade. Existem situações que você não consegue resolver. Você não consegue mudar, o dinheiro não resolve, as amizades não vão resolver, o seu conhecimento, seus diplomas, sua capacidade intelectual. Existem situações que só Deus tem o poder para restaurar, mas é preciso que a pessoa ore, invoque a Deus com essa convicção de que Ele tem o poder para restaurar. Versículo 4: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. E depois eles terminam testemunhando sobre a fé que eles viveram, quando eles dizem: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Amém? Muitas das vezes as circunstâncias são contrárias, muitas das vezes não se tem nada favorável, nada positivo. Às vezes a pessoa se vê diante de situações que ela diz: eu não vejo nada positivo. Mesmo que você não veja nada positivo, não haja nada favorável, é preciso plantar, é preciso viver a fé, é preciso exercitar a fé. Quando a Bíblia diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, às vezes o momento é difícil, o momento é duro, o momento é contrário, o momento é desanimador, o momento é adverso, não tem nada favorável. Se a pessoa quer que Deus restaure a vida dela, ou restaure aquela situação que ela está vivendo, ela precisa ter fé para plantar, ainda que com lágrimas. Estou gemendo, estou sofrendo, não vejo nada favorável, nada positivo, ainda assim eu preciso viver a fé, eu preciso orar, eu preciso crer, eu preciso confiar, eu preciso perseverar, eu preciso fazer a minha parte para que Deus possa então me responder. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Então não esqueça, qual o nosso objetivo maior? É a vida eterna, conquista da vida eterna no reino dos céus. Não tem nada mais importante que isso. Nada se compara a esse objetivo, nada se compara à conquista da vida eterna, nada. Muito bem. Mas enquanto estamos aqui,
Deus tem os seus objetivos para conosco e através de nós. Não é da vontade de Deus, e Deus não é glorificado que aqueles que creem nele sejam derrotados em suas vidas, vivam prostrados, vivam derrotados, vivam desanimados, vivam abatidos, sejam vencidos pelas lutas e aflições que o mundo apresenta. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então nós estamos seguindo e crendo e seguindo alguém que venceu. Então existem aflições, existem lutas, sim, mas Deus tem o poder para fazer com que venha a falecer diante delas. Às vezes você está muito bem na sua vida, Deus está lhe abençoando, você está muito bem, mas às vezes há uma situação dentro da sua casa, às vezes há um problema com filhos, às vezes há um problema dentro da sua casa, com alguém da sua família, com um ente querido, e através daquele problema você está sofrendo, você está gemendo, de certa forma você está gemendo. Muitas das vezes aquele problema é um problema até de ordem espiritual, às vezes não é de ordem espiritual, mas ele está afligindo você. O que Deus quer? Que você se entregue, que você se prostre, que você se dê por derrotado diante daquela situação? Não. Existe um Deus que pode restaurar todas as coisas, mas é preciso que a pessoa viva a fé. Então gostaria, antes de nós buscarmos a presença de Deus, eu gostaria de fazer algumas orações. Primeiro, se você está aqui e você diz: eu estou vivendo, mas olhando a minha vida como uma coisa que não tem como mudar, ou não há nada de especial, nada de maior que possa acontecer. Eu estou arrastando a minha vida como uma rotina que eu tenho que arrastar para sempre, e nada daqui pode melhorar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se libertar desse pensamento e desse tipo de crença, porque não é isso que Deus quer. Deus quer que creiamos que Ele sempre tem alguma coisa maior para fazer na nossa vida, sempre tem. A Bíblia diz que Deus é infinitamente poderoso para fazer muito mais além do que nós pedimos e pensamos. Então, a primeira coisa é a fé. Segundo, você tem orado por determinadas situações que precisam ser transformadas? Eu tenho orado, mas como é que você tem orado? Você tem orado como alguém que está na base do desespero, como alguém que ora por orar? Não, você tem que orar crendo que Deus tem o poder para restaurar, que Deus tem poder para transformar todas as coisas. Deixe-me ler 2 versículos, por favor. Jeremias 11. (29 e 11). Aqui Deus estava se dirigindo ao povo de Israel, que estava extremamente desanimado, achando que nada positivo, nada favorável, nada poderia mudar na vida deles. Eles estavam exilados, desanimados naqueles dias, tal como muitas pessoas vivem. E Deus então se manifestou dizendo: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Está certo? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Quais são os pensamentos de Deus? Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejamos. Quando a pessoa está desanimada, prostrada, caída, depressiva, normalmente a pessoa só pensa negativamente. Às vezes, até conhecendo a Bíblia, há pessoas que pensam: Deus não quer me responder, não quer me abençoar, não tem nada para fazer na minha vida,
Deus olha para um, não olha para outro, Deus responde a um, mas não quer responder a outro, Deus abençoa um, mas ele despreza outro. Os pensamentos de quem está desanimado, prostrado, caído, abatido, são pensamentos negativos. Mas esses pensamentos que a pessoa está tendo são os pensamentos que Deus tem para com ela? Esses pensamentos condizem com os pensamentos de Deus? Não. Era o que Deus estava mostrando para eles. Quer dizer, vocês estão pensando de uma forma. Os pensamentos que eu tenho para com vocês são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que normalmente o ser humano deseja? Você deseja ser derrotado? Você deseja viver doente? Você deseja adoecer e permanecer doente? Você deseja uma vida miserável? Você deseja uma família destruída? Você deseja um casamento infeliz? Você deseja ser uma pessoa fracassada no que se faz? Você deseja ter uma vida vazia? Você deseja ter uma vida ruim? Normalmente não. Normalmente a pessoa quer ser abençoada, quer ser feliz, quer vencer, quer ser abençoado, quer se sentir em paz. Os pensamentos que Deus tem para conosco são pensamentos de paz, para nos dar o fim que desejamos. Mas se não mudar a maneira de pensar, eu tenho que pensar de acordo com Deus. Eu estava pensando que Deus não queria me ouvir, que Deus não queria fazer nada na minha vida, que Deus queria o pior para mim, que Deus não quer me abençoar, que Deus não... eu vinha pensando o pior. Tem que mudar os pensamentos. Primeira coisa que Deus fez com eles: mudar o pensamento. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, em seguida, me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Amém? Em seguida vem promessas, especialmente, exclusivamente direcionadas para Israel, que estava exilado. Mas tudo que está aqui, temos direito a tudo isso. Não adianta orar com pensamento de derrotas. Não adianta orar achando que Deus não vai fazer nada. Não adianta orar só na base do desespero. Não adianta orar pensando, Deus não quer fazer nada por mim. Não adianta. Primeiro tem que mudar os pensamentos. Eu tenho que pensar de acordo com Deus. Deus sempre tem alguma coisa maior para fazer. Deus tem objetivos para comigo. Deus me trouxe a presença dEle para me dar, sobretudo, a salvação. Mas enquanto eu estou aqui nesse mundo, Ele tem objetivos para comigo. Então eu vou buscar o reino de Deus em primeiro lugar, salvação em primeiro lugar, vida com Deus em primeiro lugar, comunhão com Deus em primeiro lugar. Mas enquanto eu estou aqui, Ele tem objetivos para comigo e através de mim. Lá no livro de Efésios 3:20, para que você entenda e creia. Efésios 3:20, ora, àquele, se referindo a Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. Então não é da vontade de Deus que uma pessoa que se diz crer nele viva como se desacreditada, desanimada, negativa na sua mente, no seu coração, vendo a sua vida como se alguma coisa que vai ter que empurrar até o final. Nada melhor pode acontecer, nada de especial possa acontecer. É isso que Deus quer. O Espírito Santo afirma que Deus é infinitamente poderoso para fazer muito mais além do que nós pedimos e pensamos. Deus sempre tem alguma coisa maior para realizar. Então eu quero fazer algumas orações, depois nós vamos buscar a presença de Deus, expressar a Deus o nosso louvor. Amém? Fiquem de pé, por favor. Vamos falar com Deus
em nome do Senhor Jesus. Esqueça-se de tudo lá fora, das pessoas ao seu redor. Aproveite a oportunidade para ser abençoado por Deus. Eu não posso ter nas mãos o meu destino, nem mudar o que eu não quero, mudar o que eu não quero que aconteça. Cada noite é esperar, cada noite é esperar que o novo tempo recomece assim que o dia amanheça. Recomece assim que o dia amanheça. Sou humano, tenho sonhos, faço planos. Sou humano, tenho sonhos, Faço planos como qualquer outro homem. Como qualquer outro homem, Quero ser feliz, mas os sonhos que eu tiver, sei que posso realizar, porque creio em Deus. Ele sempre cumpre o que diz. Ansiedade, medo e dúvidas. Ansiedade, medo, dúvidas. Também posso ter, porque sou fraco, sou barro, sou pequeno. mas os sonhos que eu tiver, Mas os sonhos que eu tiver, sei que posso realizar, porque creio em Deus. Ele sempre cumpre o que diz. Sonhos. Quem nunca teve um sonho pra sonhar? Eu sei que muitos cansam de esperar e perdem a fé. A fé em Deus. A fé em Deus. Sonhos na vida de quem guarda sua fé. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Nunca acontecer. De Jesus. Apontar o filho ser. De Jesus abandonar. De Jesus abandonar o filho ser. Sonhos. Sonhos. Que nunca teve um sonho pra sonhar. Eu sei que muitos cansam. Eu sei que muitos cansam de esperar Perdem a fé. e perdem a fé. A fé em Deus. A fé em Deus. Sonhos. Na vida de quem guarda sua fé. Só uma questão. É só uma questão de tempo. Nunca acontecer. De Jesus. De Jesus desapontar o filho ser. De Jesus abandonar. De Jesus abandonar o filho ser. Feche os olhos, por favor. Agora é o momento de você falar com Deus. Eu não sei o que Deus falou ao seu coração, mas eu sei que Ele procurou falar. Ah, Senhor, eu não sei quantas pessoas aqui se sentem desanimadas, desacreditadas, infelizes por dentro, que olham as suas vidas como algo que não pode mudar, onde nunca acontecerá alguma coisa especial, maior. Quantas pessoas, mesmo tendo o conhecimento da tua palavra, estão assim,
empurrando as suas vidas como um fardo pesado, ruim. Elas iniciam o dia desanimadas, vão dormir desanimadas, passam o dia pensando como tem sido infeliz e ruim as suas vidas, e não creem, não acreditam que o Senhor tem alguma coisa maior para fazer, que os teus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal. Quantas pessoas estão diante de problemas, circunstâncias que elas não podem mudar com as suas próprias forças. Ninguém pode mudar. O dinheiro, capacidade delas, os conhecimentos que elas têm, elas estão diante de situações que ninguém consegue mudar. Só o Senhor. Só o Senhor é que pode restaurar as suas vidas, restaurar o que elas estão vivendo. Muitas das vezes elas oram, mas elas oram desacreditadas, desanimadas, sem fé, sem confiança. Eu oro porque eu tenho certeza que o Senhor é quem me direcionou para pregar esta mensagem simples, mas tão importante. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de júbilo, porque entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Há pessoas vendo as suas vidas como um deserto árido, seco, duro. Mas o mesmo Deus que pode fazer com que um deserto seco, árido, duro, inabitável aos olhos dos homens, se transforme num lugar florido e abençoado. Pode restaurar a vida de qualquer um, pode restaurar qualquer situação. Mas há pessoas aqui precisando de um milagre dentro delas. Elas precisam se libertar do pessimismo, do desânimo, da tristeza que as domina, Senhor. Elas precisam de um milagre para começar a crer que há um Deus que tem algo maior para fazer, que tem objetivos para com ela, para com todos aqueles que são trazidos à sua presença. Fale com Deus, faça a sua oração a Deus,
Se você tem sido uma pessoa negativa, pessimista, desanimada, descrente, que tem olhado a sua vida como um fardo que precisa ser carregado até o final, peça ao Espírito Santo para operar um milagre dentro de você. Não aceite os pensamentos negativos, uma crença negativa, espírito negativo. Fale com Deus aí onde você está, com o coração aberto, sincero. Diga para Ele: Deus, opera um milagre dentro de mim. Me liberta, Senhor, desta pessoa negativa, triste, incrédula, desanimada que eu tenho sido. Faça acontecer um milagre dentro de mim. Os pensamentos venham mudar, a fé venha mudar, para que eu possa manifestar uma fé e invocá-lo, crendo que o Senhor restaura todas as coisas. Ó Espírito Santo, eu não sei quantas pessoas aqui estão precisando de um milagre dentro delas, mas eu sei que o Senhor é Deus para fazer milagres. Não há nada que lhe seja impossível, difícil ou grande. O Senhor é o Deus que levanta do pó o desvalido. O Senhor pode pegar o desvalido e levantá-lo do pó e do monturo necessitado e fazê-lo assentar-se ao lado dos príncipes e colocá-lo numa posição de honra. Então opera o milagre dentro desta pessoa. Quem sabe ela está escravizada por uma depressão que não cessa, por causa das lutas, problemas, circunstâncias que tem vivido. Quem sabe, Senhor, esta pessoa entrou aqui, mas no coração não havia uma crença de que o Senhor tem objetivos para com ela, para com a sua vida. Oh meu Deus, levanta aqueles que estão caídos, liberta esta pessoa, desta pessoa prostrada, desanimada, infeliz, frustrada que existe dentro dela. Toca nesta pessoa agora com o teu poder, Senhor, que ela se levante por dentro, que ela se erga por dentro, que o Espírito Santo coloque dentro dela a certeza de que há um Deus grande e que os pensamentos que o Senhor tem para conosco são pensamentos de paz. Espírito Santo, abençoe, faça com que eles entendam e creiam que o Senhor os trouxe não para que eles continuassem prostrados, abatidos, caídos, como tantas pessoas estão neste mundo. Que o Senhor é o Deus que levanta do pó o desvalido, que o Senhor é infinitamente poderoso para fazer muito mais além do que nós pedimos e pensamos. Não há vida perdida, não há causa perdida, não há ninguém desenganado diante dos teus olhos. O ser humano pode estar desenganado aos olhos do mundo, dos médicos, dos homens, em qualquer aspecto, mas não diante de ti. O Senhor é Deus, ó, o Deus que cumpre a sua palavra, as suas promessas. Faça a sua oração, peça o Espírito Santo para envolver você e lhe conceder uma fé viva, que lhe faça entender e crer que este Deus é grande e que pode realizar coisas grandes através de nós, para que Ele seja glorificado.
Ele seja glorificado. Está escrito que entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por eles. Sim, Deus deseja ser glorificado através da nossa vida, dentro da sua casa, aonde você estiver. Ele quer ser glorificado, porque Ele é Deus, é o Deus que realiza sonhos também. Aquilo que para nós é como um grande sonho, um grande objetivo impossível, Ele é Deus para realizar, porque Ele é Deus. Oh meu Deus, ajude-nos, abençoe-nos. Ah, Senhor, liberta da ansiedade, da incredulidade, do desânimo. Liberta, Senhor, esta pessoa desta tristeza que lhe tem dominado há anos, e venha envolvê-la com teu poder.